Meus queridos e amados irmãos, ovelhas do Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue. Eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Irmãos, depois que todos as suas dívidas, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Hoje nós chegamos ao fim, não esta carta, mas deste capítulo maravilhoso, capítulo tão rico, a graça do Senhor. Nesta carta também maravilhosa, o Espírito Santo deixou para a sua igreja. Peço que todos acompanhem, eu farei a leitura versos 41 até verso 39, e peço que todos acompanhem com a devida atenção, merecida atenção, a preciosa palavra do Senhor. Assim está escrito: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não povoou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem impetrará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Para a pesquisa da palavra today, oremos então, Senhor, amigos. Para a terça paz. Não merecemos a simples leitura ao Deus desses pães. Mas ainda se recebas com ela, selos constrange pelo teu amor, que transborda destas palavras. Ó Senhor, e tu fazes aos nossos corações poderosamente. Faz-nos, ó Deus, dê-nos lucidez, dê-nos experimentar mais do teu amor, da fineza do teu amor, da riqueza do teu amor que é os teus filhos. E assim, a Deus, isso nos leva, morenos, primeira tua, a guardar as tuas mandamentos, ó fidelidade. Ó Deus, também rogamos que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui sem Cristo Jesus, sem experimentar deste amor tão profundo e maravilhoso. E hoje seja dia de salvação, ó Deus, de regeneração, de novo nascimento. Não importa, ó Deus, quem seja, estando aqui, sem esta esperança que tu alcanças.
oramos a Ti. Oramos por fim pelas nossas autoridades. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia deles, que tu derrames o Teu amor sobre eles. Amor salvífico, amor que regenera, amor que chama das trevas para a Tua maravilhosa luz, amor imerecido. Assim como eles não merecem, nós também não. Mas derrame nós amores a Deus, estará glória ao Senhor. Pecadores sendo convertidos, perversos como são muitos das nossas autoridades civis. Perversos sendo convertidos, dando glória ao teu nome. Ó Deus, opere isso. Assim, ó Deus, eles vão se converter que o Senhor, que já amou o Senhor Deus, continue a se andar com a espada para alcançá-los com teu santo juízo, que é muito mais, que é muito melhor do que o nosso juízo, que muitas vezes pensamos, arquitetamos em nossa mente, no final para homens perversos, o Senhor é perfeito em vindicar o teu povo, em derramar a justiça. Assim oramos todos, em nome de Jesus. Amém. E, meus irmãos, como eu disse, então nós chegamos ao final deste capítulo, e eu enfatizo, né, como se nós não estamos terminando esta carta, mas certamente esse é um capítulo tão rico. Eu espero que também esteja sendo as exposições deste capítulo para a sua alma, tão rico de esperança para um cristão. Esse é um capítulo tão rico de verdades que nos fazem, olha, que são realistas no que diz respeito aos sofrimentos do que o crente experimenta na caminhada cristã. Gemidos vimos aqui. Mas esse também é um capítulo que nos faz olhar para o alto. Nos encoraja a olhar para o alto e para o futuro, para o grande dia do Senhor, assim chamado o retorno do Senhor Jesus Cristo, o grande dia do Senhor, o dia da nossa consumada esperança, o dia da nossa glória, da nossa honra. E não há problema em dizer isso, porque o maior honrado será o próprio Senhor Jesus Cristo, e teremos honra e glória, porque estaremos com Ele, e não de nós mesmos. O texto, então, ele termina aqui, nesses versículos de 31 a 39, coroando este capítulo com o amor de Deus. O Espírito Santo nos mostra, nos descreve aqui, meus irmãos, o amor de Deus de uma forma que nós devemos entender que esse amor ele não se iguala a qualquer outro amor. Por mais que alguém tenha um amor mais puro pelo outro, uma mãe pelo seu filho, um esposo pela sua esposa, dando a sua vida por ela, um pai pelos seus filhos também, o amor de Deus, ele não se iguala a nenhum desses. Por isso o tema do nosso sermão de hoje é o incomparável amor de Deus pelos seus filhos. O incomparável amor de Deus pelos seus filhos. E nós iremos aprender hoje acerca desse tema sobre 2 pontos. Em primeiro lugar, as evidências do amor de Deus pelos seus filhos. Em segundo lugar, o triunfo do amor de Deus pelos seus filhos. São 2 questões e características que nós vemos sobre o amor de Deus. Em primeiro lugar, as evidências, em segundo, o triunfo dele. Por isso, os 2 pontos são as evidências de Deus, do amor de Deus pelos seus filhos, e em segundo lugar, o triunfo do amor de Deus pelos seus filhos. Então veremos, irmãos, ponto a ponto, e rogando que o Senhor nos abençoe e nos encharque com o seu amor, que transborda dessas palavras. Assim diz no verso número 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo, então, faz uma espécie de conclusão, uma semi-conclusão, poderíamos assim dizer, porque, obviamente, ele não está concluindo a carta,
Todavia, ele está fazendo uma certa conclusão de pensamento, de raciocínio, como que uma retomada daquilo que ele tem falado até então. Então, o Espírito Santo nos leva agora, irmãos, a contemplar não somente o que Paulo falou no capítulo 8, que temos visto até agora, mas, na verdade, a contemplar tudo mais. Quando Paulo, então, diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas, ele quer dizer, ora, que conclusão então nós devemos chegar? A que conclusão nós devemos chegar diante de tudo isso? E obviamente nós precisamos aqui lembrar do que foi falado até então. Que coisas são essas que Paulo aqui diz? Que conclusão nós devemos chegar à vista delas? Paulo nos falou que nós estávamos debaixo da ira de Deus, atraindo para nós a ira de Deus, que se revela dos céus contra toda a injustiça. Paulo já nos mostrou o estado em que nós estávamos, inimigos de Deus, alienados de Deus, separados de Deus. E tudo que poderemos fazer é exatamente piorar esse estado. Era o máximo que nós poderíamos fazer. Fracos, como Paulo mesmo diz em outro lugar, fracos no sentido de que nós não podíamos fazer nada para ser salvos. O nosso trabalho, as nossas obras só poderiam gerar para nós ainda mais juízo. Ele então nos mostrou o trabalho de outro, o trabalho do Filho, que trabalhou por nós, pagando a nossa condenação, recebendo a nossa condenação, justa pela lei de Deus, e também comprando a vida eterna para nós. Agora, então, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, como ele diz no capítulo 5, verso 1. E ele nos mostra, então, as benesses, os benefícios daqueles que estão em Cristo, a paz, a esperança, a liberdade do pecado e outras liberdades que ele menciona. Mostrou no capítulo 7 a luta e a frustração do crente. Ela ainda existe, mas no capítulo 8 agora ele nos encoraja com a esperança, dizendo, vocês estão no Espírito e não na carne. Se vocês ainda pecam, mas vocês não são como os outros, vocês nasceram de novo, vocês estão no Espírito. Vocês são filhos, receberam o Espírito de adoção. E esse Espírito leva vocês a clamar num relacionamento íntimo com Deus, Abba, Pai. Vocês não mais estão ali no banco dos réus para serem julgados e condenados, aguardando a morte eterna, mas vocês estão no colo do Pai, por assim dizer. Vocês passam por sofrimentos nessa vida, mas esse sofrimento comparado com a glória por vir não é comparável. Não se pode colocar um ao lado do outro e se perceber um peso do sofrimento tamanho a glória por vir. Mas ainda assim, nós sabemos que somos fracos. Senhor, há tantos sofrimentos, eu não consigo lidar com eles. São pesados para mim. O simples imaginar o que pode me acontecer diante dessa situação que se apresenta diante de mim, que eu não consigo ver por detrás dessa nuvem. E fico aqui cogitando o que se pode acontecer. Eu sei do seu amor, eu sei da glória por vir, mas eu não consigo confiar. O Senhor diz então, dentro de você está o Espírito que geme e comunga dos seus sofrimentos e intercede por você com um propósito para que você seja formado à imagem do Filho. Que diremos, pois, à vista dessas coisas?
Para onde? Como é que o crente irá se perder? Como ele irá ser um derrotado? Como? O que diremos à vista dessas coisas? É exatamente essa a pergunta que é feita aqui. E Paulo passa a nos mostrar, meus irmãos, aqui então, 4 evidências do amor de Deus. Esse é o primeiro ponto, não é? As evidências do amor de Deus pelos seus filhos. E nós vemos 4 evidências aqui, feitas em forma de perguntas. A primeira delas é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, a primeira evidência do amor de Deus aqui pelos seus filhos é que Deus age em nosso favor. Deus age em favor dos seus filhos. Essa é a primeira evidência do amor de Deus. Ele não é apenas alguém que diz: eu te amo, meu filho. Ele demonstra isso. Ora, mas se Paulo fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É de se pensar então que há quem se levante contra nós, na verdade, senão não faria sentido essa pergunta. E embora ele não relacione aqui, meus irmãos, quem se levanta contra nós, nós sabemos, pela nossa experiência na caminhada cristã, como ele mesmo já mencionou no capítulo 7, que o primeiro que se levanta contra nós é exatamente aquele que está dentro de nós, o próprio pecado. Aquele de quem nós não conseguimos nos afastar, dar um tempo. Às vezes nós fazemos assim, não é? Com a internet, dá um tempo, desliga a internet, não recebe mensagens, ligações, mas não tem como fazer isso com o pecado. Ele se levanta contra nós. Satanás se levanta contra nós. Esse mundo organizado de pecado se levanta contra nós. Mas a pergunta então vem: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, quem terá poder de nos vencer? Quem terá poder de vencer? E a pergunta ela é retórica. Ninguém. Nenhuma dessas coisas, por mais males que possam nos causar, nenhuma delas poderá nos vencer cabalmente. Escute bem isso, meu irmão e minha irmã. Por mais que o pecado lhe assedie tenazmente, por mais que Satanás você o perceba trabalhando contra você, por mais que você perceba o mundo orquestrado contra a sua vida espiritual, eles não poderão te vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a primeira evidência do amor de Deus pelos seus filhos. Ele age. E as outras evidências, meus irmãos, estão ligadas a essa, porque elas mostram, inclusive, como é que ele age por nós. No verso 32 do texto segue, diz: aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente por ele todas as coisas? E aqui está a segunda evidência. Deus não poupou o seu filho, o seu próprio filho. Ele não guardou, ele não o protegeu do sofrimento. Ele era o seu filho amado, vocês lembram? Nós ouvimos pela manhã o texto de Pedro, lembrando aquilo que o pai disse para o filho no monte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Era o filho do seu amor, como ele mesmo diz em Colossenses 1:13. O reino, ele diz, o reino do filho do seu amor. Cristo era o filho do amor de Deus. Ele é aquele todo amado de Deus, o alvo do seu amor, o completo alvo do seu amor, pois foi ele mesmo que Deus não poupou, que Deus não guardou por nós.
Se Deus, hipoteticamente falando, é óbvio isso não irá acontecer hoje, mas se ele aparecesse a você, ou se por algum meio ele te dissesse para que pessoas que você ama, elas sejam curadas de um câncer, elas vivam, elas sejam salvas do inferno, para que elas experimentem isso, você irá ter que dar a vida de seu filho. Você daria? É claro, talvez você pense, pastor, mas essa é uma pergunta que isso não irá acontecer. Sim, é verdade, isso não irá acontecer. Mas a grande questão aqui, meus irmãos, é que Deus deu o seu filho quando nós éramos inimigos dele. Ele o entregou por nós, quando ele não precisava fazer isso. Nós costumamos ter muito apego e proteção, às vezes até mesmo exageramos, quando se trata inclusive dos nossos filhos. Muito apego e proteção para com eles, guardando eles de males, protegendo eles de pessoas perversas. É muito provável que nós não dessemos o nosso filho, mas ele, o Pai, entregou o seu filho por nós. E esta mesa, ela nos lembra da experiência dessa obra. Ele não poupou o seu próprio filho. Quando viu que para nos salvar era necessário entregar o seu filho à sua própria ira. A sua própria ira. Algo ainda nesse texto, meus irmãos, que nos mostra o que é que Deus fez nessa segunda evidência aqui do seu amor, não poupando o seu filho. Quando o texto diz que ele não poupou o seu filho, a ideia aqui é tanto ativa quanto passiva. Ou seja, não apenas está dizendo que ele entregou o seu filho, mas está dizendo que quando ele fez isso, ele também sofreu. Talvez você diga, pastor, isso é óbvio. Como é que ele não iria sofrer? A grande questão, meus irmãos, é que ele sabia que iria sofrer. Mas ainda assim, quando ele olha para Cristo na cruz, ele descarrega as suas setas inflamadas. Mesmo sabendo que iria acontecer aquilo, ele entrega o seu filho. Ele não poupa o seu filho. Ele sofre a dor de ver o seu filho sendo fuzilado pela sua ira. E ainda assim ele não volta atrás, ele não poupou o seu filho. O seu próprio filho, antes por todos nós, o entregou. Na verdade, irmãos, é como se o próprio Pai tivesse morrido. Nós que somos pais sabemos como isso funciona. Nós preferimos 1000 vezes sofrer, morrer, ficar doentes do que nossos filhos. Se pudéssemos trocar de lugar com eles, nós trocaríamos num segundo. Não pensaríamos 2 vezes. Então, se o filho morre, ainda que não tenha sido a pessoa do pai que tenha morrido, foi o filho o redentor, mas é como se o próprio pai estivesse ali morrendo, porque era o filho amado. Mas o que a Escritura está me dizendo é que, e a você também, é que ainda assim ele não poupou o seu filho. Veja, ele não está ali diante da cruz, figurando apenas o juiz da terra. Ele continua sendo o Pai. E isso também o matou em seu coração, mas ainda assim ele não voltou atrás. Ele entregou, irmãos,
Isso não é uma evidência do amor de Deus por nós? Você consegue perceber isso? A profundidade disso? Mas não bastasse, irmãos, tamanha generosidade. Não bastasse tamanho amor. O texto segue, olhe para a sua Bíblia. E diz: antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O texto está me dizendo, e a você também, que não só ele deu o próprio filho, o filho do seu amor, mas com alegria, com generosidade, de graça, voluntariamente, com liberalidade, ele nos dá todas as coisas. Ele não é mesquinho, às vezes como nós e as crianças, que queremos dar alguma coisa a alguém, mas na verdade nós não queremos. Dizemos que vamos dar, mas nós estamos ali prendendo. Não, ele não é assim. Deus nos dá graciosamente todas as coisas. Irmãos, como isso é profundo. Cristão, ouça bem isso. Deus te ama. Ouça essa verdade. Não tema, não se sinta carente, não se sinta pobre em meio aos sofrimentos. Ainda que você precise e deseje coisas e momentos, olhe para esse texto, olhe para a evidência tal do amor de Deus. Ele não poupou o seu filho. Ele nos dá alegremente. Ele tem prazer em nos dar muito mais do que um pai e uma mãe que tem prazer em presentear o seu filho e olhar para o seu filho recebendo o presente. Ele tem prazer em nos dar todas as coisas. E se há algo que ele não nos dá, não é porque ele não tem prazer em nos dar, mas é para o nosso bem. Esse é o seu pai. Aqui está uma grande evidência do amor de Deus. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Por vezes nós somos traídos pelos nossos próprios corações pecadores. Quando nós, na privação e no sofrimento, pensamos: por que Deus está fazendo isso comigo? Ele poderia fazer diferente. Ele tem poder para me dar isso, ou para evitar aquilo. Por vezes nós, em nosso coração maligno e perverso, irmãos, pensamos mal do nosso Pai. Mas esse texto está me lembrando, e a você também, de que Ele tem toda a alegria e prazer em nos dar tudo. Não é isso que o Senhor Jesus mesmo nos diz? Filhinhos, ao Pai agradou dar-vos o reino. O reino. Aqui está a segunda evidência desse amor. A primeira é que Deus age por nós. A segunda é que Ele não poupou o seu próprio Filho. E agora a terceira é que Deus nos justifica, livrando-nos de toda acusação. É isso que diz o verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Todos aqueles então que tentarem acusar os filhos de Deus de alguma coisa fracassarão. Eles se encontrarão com Deus. Eles terão de combater, de lutar contra Deus. E obviamente eles fracassarão, porque é Deus quem justifica. É Deus quem tira toda a
a acusação e a culpa. E certamente, meus irmãos, tem a acusação no seu próprio nome. Abra sua Bíblia lá em Zacarias 3. Livro do profeta Zacarias, final do Antigo Testamento, penúltimo livro. Capítulo de número 3. Aqui está uma ilustração que fala de mim e de você. Zacarias 3, 1-4 está dizendo assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Uma tradução mais próxima poderia ser assim: e Satanás estava à mão direita dele para ser Satanás. Porque a palavra Satanás significa se opor. Ele tem a própria oposição e a acusação em seu nome. No verso 2 segue e diz: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué é trajado de vestes sujas. E a ideia aqui é que eram vestes que cheiravam inclusive a fezes, sujas. Ele estava diante do anjo do Senhor. Verso 4 diz: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Alguém que estava com vestes que mostram as suas obras imundas. É lavado, é limpo, tiradas as suas vestes, e ele veste vestes de rei, finos trajes, vestes puras. É o Senhor, é por causa do Senhor Jesus que toda acusação é tirada. Toda acusação é tirada. Deus repreende a Satanás. E então, em nossa justificação, ele elimina a culpa do nosso pecado. E no sofrimento, meus irmãos, inclusive na luta contra o pecado, a culpa é um instrumento que Satanás usa contra o cristão. Ele lança pensamentos em nossa mente para nos fazer lembrar daquilo que nós fizemos e daquilo do que nós já nos arrependemos, daquilo que já confessamos diante de Deus, e às vezes de coisas que nós, não confiando no perdão de Deus, não confessamos, pensando que Deus ele irá nos lançar fora, pensando que Deus não irá nos receber. Nós não vamos com vergonha até Ele confessar os nossos pecados. Isso às vezes é tão profundo que nos faz fugir inclusive das pessoas. E Satanás usa tudo isso. Ele está por detrás. Ele é o acusador. Ele é Satanás. Ele é a acusação em pessoa. Mas o texto está dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Como Deus elegerá alguém e essa pessoa continuará em culpa? Ou ela não continua em culpa, ou ele não é Deus. E nós sabemos que a verdade é a segunda, aquilo que falei. Aliás, que ele tira a culpa de nós. E ele faz isso, irmãos, porque nós somos eleitos dele. Ele tira a nossa culpa. Paulo já falou sobre a justificação, sobre o trabalho de outro. Como esse texto nos leva, irmãos, a ter paz no amor de Deus, a perceber a profundidade desse amor
Veja, a primeira evidência é que ele está sempre agindo por nós, como um guerreiro, em nosso favor. A segunda evidência desse amor é que ele não poupou o seu próprio filho, e ele inclusive não poupa as outras coisas do reino, nos dando todas as coisas alegremente, graciosamente. A terceira evidência que vemos aqui do amor de Deus pelos seus filhos é que ele tira a nossa acusação de nós, nos justificando. E a quarta e última evidência do seu amor é que Cristo pagou nossos pecados, nos livrando de toda a condenação. É isso que diz no verso 34, veja na sua Bíblia, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A morte de Cristo certamente mostra que ele recebeu a condenação em nosso lugar. Veja como tudo está interligado. Deus não tira a nossa culpa e a condenação continua sobre nós. Ele tira a nossa culpa e faz com que o seu próprio filho receba a condenação em nosso lugar. Por isso diz o texto, é Cristo quem morreu por nós. Então não há mais condenação, toda a ira foi descarregada no filho. Deus não vê, escute bem isso, nenhum pecado mais dos seus filhos. Em certo sentido, Deus não cobra. Ele não tem mais condenação para derramar sobre nenhum filho seu, porque tudo foi pago. A dívida foi zerada. Não há mais nada. Tudo foi sofrido pelo seu filho. Não importa quantos pecados você cometeu na vida, meu irmão e minha irmã. Não importa quantos anos você passou fora do Evangelho. Não importa os seus pecados de agora e os do futuro. Cristo morreu, condenado por todos eles. É Cristo quem morreu. É por isso que não há mais condenação para nós. Não somos mais réus dos bancos do tribunal esperando a morte eterna. Mas o texto continua, ele diz, ou antes, quem ressuscitou. Na verdade, Paulo nos fala aqui de 3 atos de Cristo, que nos mostra que a condenação não está mais sobre nós. A sua morte, a sua ressurreição e a sua assunção até os céus, onde ele está à direita de Deus Pai. A sua morte foi pagando os nossos pecados, a nossa condenação. A sua ressurreição foi mostrando que o seu pagamento era verdadeiro. Porque se ele não ressuscitasse, irmãos, de nada teria adiantado tudo o que ele fez. Ele seria só mais um dizendo que salva, mas na verdade não tem poder. Mas ele ressuscitou porque a morte não pôde detê-lo, diz o texto bíblico. E ele venceu a morte. Sim, ele sofreu ali a condenação, mas porque ele não tinha pecado algum, ele ressuscitou. E ele subiu aos céus e está à direita de Deus, recebido em glória e poder. E diz o texto que então ele amorosamente intercede por nós. O Espírito, foi dito no texto, é aquele que está intercedendo em nós com gemidos inexprimíveis. Mas como o Espírito é o outro consolador enviado pelo Filho, paralelamente nós temos no céu o próprio Filho intercedendo por nós. Você se sente carente de oração? Lembre-se que o Espírito ora intercedendo em você e por você. E ao mesmo tempo o Filho vive para interceder, diz a carta aos Hebreus. Não, meus irmãos, que evidência do amor do Pai por nós. Essas são 4 evidências desse amor.
E o texto continua agora a nos mostrar o triunfo desse amor de Deus pelos seus filhos. Verso 35 nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Essas perguntas elas são retóricas, mais uma vez. Nada dessas coisas irão nos separar do amor de Cristo. E a ideia de separar aqui, meus irmãos, é a ideia de quebrar uma aliança. É a mesma expressão usada por Paulo lá em 1 Coríntios 7:10, quando ele diz assim: ora, aos casados ordeno eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Não se aparte, quebrando aliança. O que o texto está me dizendo, e a você também, é que nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada tem o poder de nos apartar, de forma que não experimentemos mais o amor de Deus por nós. Mas o que Paulo quer dizer com essas palavras? Tribulação significa sofrimentos em geral por causa do Evangelho, por causa do pecado em nós, por causa do pecado de outros. A angústia significa um sofrimento interno, inclusive que nos faz gemer de medo pelo que vem pela frente, gemer de medo pelo que está acontecendo e que por vezes nos faz sucumbir à ansiedade. É isso que significa aqui a angústia. Medos internos. A perseguição é aquilo que é feito por causa do Evangelho, como diz em Mateus 13:21, falando ali na parábola das sementes, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Perseguição aqui, irmãos, é aquilo que é sofrido por causa do Evangelho. A fome já está muito claro, mas não é uma mera fome. É uma fome que dói. É uma fome que dói lá dentro. É um grande aperto, vontade de comer e não ter o que comer. Talvez você diga, mas o crente não vai passar por essas coisas. Irmãos, Paulo passou por essas coisas. E o crente pode passar por essas coisas também. Elias estava largado numa caverna e Deus enviou corvos para alimentá-lo, mas ele estava com fome. O crente pode sim passar fome. Não sucumba à teologia da prosperidade, às vezes ao querer respondê-la, nós acabamos nos contaminando com ela. O crente pode passar fome. Fome que dói. Não é fome de perder uma refeição ou 2 refeições. É fome de dias. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 11. E o próprio apóstolo Paulo nos relata aquilo que ele passou. 2 Coríntios 11, verso 25. Segundo aos Coríntios 11, verso 25 diz: eu vou ler verso 23, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes. Perigos de rios, em perigo de rios, em perigo de salteadores,
em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Não jejum voluntário, mas jejum porque não podia, não tinha o que comer. Em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, não há algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja, o próprio apóstolo Paulo nos relata que ele sofreu essas coisas. Mas ele é uma mera figura de Cristo, meus irmãos. Ele experimentou uma parte, como ele mesmo diz na carta de Colossenses, aos Colossenses, que ainda há algo que nós devemos sofrer. O Senhor Jesus deixou uma parte do sofrimento para nós, mas a maior parte, quem sofreu foi ele. Por isso, então, voltando aqui para Romanos 8, o texto nos diz: tribulação, angústia, gemidos, sofrimentos, perseguição, por causa do evangelho, fome que dói, nudez porque está privado de ter roupas. E a ideia de nudez aqui é exatamente aquela que, de fato, são pessoas que não têm o que vestir. Isso Jesus mesmo disse lá em Mateus 25, naquela parábola, quando ele diz: vinde, bendito de meu Pai, eu direi a vocês, venham, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes. Parece que muitos irmãos naqueles dias viviam essas coisas. Inclusive Paulo passou por isso. A lista continua, não apenas nudez, mas também ele fala perigo, já vimos em 2 Coríntios, e espada, a ideia de espada aqui é morte, irmãos. Lá em Romanos 13:4 está escrito, passaremos por esse texto, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vindador para castigar o que pratica o mal. E a espada aqui era um instrumento usado para a pena de morte. E não era exatamente isso que Paulo estava aguardando que talvez acontecesse com ele na prisão? E não era exatamente isso que acontecia com irmãos que eram entregues às feras, entregues às autoridades para serem mortos? Irmãos, nada dessas coisas, ainda que nós possamos passar por elas, nada delas pode nos separar do amor de Cristo. Porém, muitas vezes, irmãos, nós pecamos quando estamos com fome, agredimos as pessoas, falamos o que não deveríamos. Quando estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho, deveríamos nos alegrar e exultar, como o Senhor mesmo disse. Se vocês são perseguidos, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas muitas vezes nós nos injuriamos. Nós perdemos a paciência, nós esquecemos. Nós esquecemos dessas palavras. Nós esquecemos que elas não têm poder para nos separar do amor de Cristo. Que nós poderemos sofrer o que for, mas nunca deixaremos de experimentar do amor do Pai. Nunca. E por que isso nos sobrevém? Porque todas essas coisas estão para acontecer com os crentes. Porque é no sofrimento, meus irmãos. Preste bem atenção nisso. É no sofrimento
É no sofrimento que Deus nos assemelha a Cristo. E nós já falamos isso aqui. Mas o texto repete de outra forma. Verso 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Cristo é chamado de ovelha muda, que é levada ao matadouro e não abriu a sua boca. Mas o sofrimento nos faz a semelhança dele. Como já passamos pelo texto anterior, em que diz que a oração do Espírito é pela vontade de Deus, segundo para que o propósito de Deus seja cumprido em nós, para sermos feitos à imagem de seu Filho, e isso é através do sofrimento. O sofrimento me faz, e a você também, nos assemelhar à ovelha que é Cristo Jesus, levada à morte, calado, podendo suportar todas essas coisas. E é nisso que está a glória. Passar pelo sofrimento e não sucumbir. Suportar. E ainda ser transformado. E ainda ter o sofrimento como um instrumento divino para nos fazer crescer. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Não apenas em algumas ocasiões da nossa vida, mas o dia todo. A ideia é todos os dias da nossa vida e ao longo de cada um desses dias. Meus irmãos, certamente é necessário abrir um parêntese aqui. Não que nós sejamos masoquistas, não que devamos ser masoquistas, ou seja, não que devamos correr atrás dos sofrimentos e abraçá-los. A história conta que alguns cristãos tão confiantes que estavam no poder de Deus ali na era da igreja primitiva, eles procuravam as perseguições. É um outro extremo. Fugir é um extremo, procurar é outro extremo. Não, nós não devemos ser masoquistas e nem é pecado orarmos para que Deus tire de nós o sofrimento. A grande questão é que, por vezes, a nossa intenção, quando pedimos que Deus nos tire o sofrimento, não é para que sejamos assemelhados a Cristo, é para que paremos de sofrer. Mas o Senhor, Ele faz a sua vontade, Ele nos assemelha a ovelhas que morrem todos os dias. Morrem todos os dias, mas isso não nos separa do amor de Deus. Pelo contrário, isso nos aproxima do amor de Cristo. Isso nos aproxima do amor de Cristo. O texto caminha para o fim, no verso 37 ao 39, dizendo em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas estas coisas nos levam a ser mais do que vencedores e triunfar juntos com o amor do Pai por nós. É Ele que triunfa em nós. E nós triunfamos juntos com o amor do Pai. Somos mais do que vencedores, inclusive no sofrimento. E mais uma vez Paulo nos dá uma lista. A morte, a vida, ou seja, o medo da morte, a própria figura da morte não nos separará do amor de Deus. A vida também é uma ameaça a nós, mas não uma ameaça que pode nos separar do amor de Deus. Os anjos, os principados, ou seja, os poderes,
as coisas do presente, as do porvir, os poderes. Nada dessas coisas poderá nos apartar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, por vezes nós pensamos que coisas exteriores nos afastaram de Deus. Por vezes nós reputamos as situações de doença, coisas que as pessoas nos fazem, apertos financeiros, problemas no casamento, na criação dos filhos, problemas no trabalho e tudo mais que podemos passar nessa vida. Pensamos, talvez eu perca a fé. Talvez eu não sei o que há de ser de mim diante dessa situação. Isso já aconteceu com você? O sofrimento tal em que você diga, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, que texto fantástico. Que texto profundo. Eu quero terminar tendo já aplicado as nossas vidas muitas vezes, falando a você que está aqui nesta noite, mas não pertence a Cristo. Você não teve a honestidade, a coragem de se filiar à igreja de coração sincero e dizer: Cristo é o meu Senhor, eu viverei para Ele. Eu conheço esse amor, eu experimento esse amor. Eu viverei no meio do povo da sua família. Se Deus ama desta forma os seus filhos, o que resta para aqueles que não são os seus filhos? Expectação de ira e terror, diz a Escritura em outro lugar. Se você está aqui nesta noite, meu querido e minha querida, há uma má notícia para você. Deus não te ama. Deus não te ama. Porque você não ama o filho do seu amor. Mas é uma grande e maravilhosa notícia para você. Ele está mais uma vez com paciência e longanimidade clamando a você. Mais uma vez ele fala a mesma mensagem, dizendo: olhe para a cruz falada e veremos a cruz dramatizada. Olhe para a cruz, olhe para o meu amor por pecadores. E seja constrangido e constrangida a se entregar a esse amor incomparável. Meus queridos, eu rogo a Deus que esse texto e especialmente esse capítulo de Romanos, ele seja um divisor de águas na sua vida, na forma com a qual você vê a Deus, com a qual você se relaciona com Deus. Que você não seja negligente nos seus mandamentos, pois isso não é amá-lo. Mas que você também não veja-o como um juiz a ponto de te destruir. Porque ele não está assim se você é um filho dele. Ele nos dá evidências do seu amor. E neste texto vemos 4, elas são algumas. E vemos também o seu amor triunfando pelos seus filhos. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos faça viver cada dia mais esse amor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, que está nos céus, obrigado pela tua santa palavra, que nos santifica, nos lava,
e que nos enche do teu amor. Ó Deus, transforma-nos e sejamos, ó Deus, constrangidos a te obedecer pelo teu maravilhoso amor em Cristo Jesus. Obrigado, assim oramos em nome de Cristo. Regenera aqueles que estão aqui sem Cristo, ó Deus, tenha compaixão, nós oramos em nome dele. Amém.